adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar em pé? Que a paz do Senhor esteja no nosso meio, amém? Que bom que você está aqui nessa noite, você que está nos assistindo também, sejam todos muito bem-vindos à casa do Pai. Não há lugar melhor para a gente estar, amém? Por favor, abra para mim, coloca no telão, por favor, Isaías 55, 8 e 9. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus, amém? É isso que Deus tem para nós nessa noite. Quem crê, dê um glória a Deus aí no seu lugar. Amém? É isso que o Senhor tem preparado, o melhor dessa terra para todos nós, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Estamos aqui somente para te agradecer. Te agradecer pela semana de vitória que o Senhor nos deu. Te agradecer pela nossa família que está diante de ti. Te agradecer pela saúde que nunca nos falta. Te agradecer porque cremos que essa semana que se inicia hoje também será de vitória para a glória do Senhor. Pai, te pedimos que nos abençoe, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos trate com bondade e com misericórdia, que o Senhor nos olhe com amor e nos dê a sua paz, a paz que excede todo entendimento. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor já se faz presente no nosso meio e tem total liberdade para agir, Senhor. Espírito Santo de Deus, haja no nosso meio, faz sinais e maravilhas, porque o teu povo está aqui com o coração preparado, com o coração pronto para ouvir a tua palavra e seguir os teus ensinamentos. Em nome de Jesus nós te agradecemos e dizemos: não há outro Deus além de ti. Nós te amamos, Senhor, te honramos e estamos aqui somente para te adorar, para glorificar o teu nome e te dar todo o louvor, toda a glória e toda a honra em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor. Louve, adore, exalte o nome dele. Aleluia. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Louvo nos vales, eu louvo nos montes, eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo, se estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve, louve, louve ao Senhor todo meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não.
Eu louvo, pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Aleluia! Com meu louvor muralhas cairão. Se você crê, declare: enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. Então louve, louve ao Senhor todo meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Então louve, louve ao Senhor todo meu ser. E as palmas. Louve e exalte ao Senhor. Louvo ao Rei, louve ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louvo ao Rei, louve ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. Tira o pé do chão. Louve ao Senhor todo o meu ser. Então louve, louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Então louve, louve ao Senhor todo o meu ser. E as palmas. Louve, louve. Assim, ó. Tudo que tem fôlego, louve e exalte o nome do Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. A igreja. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Mais forte. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Vamos lá. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E vamos cantar para o inferno ouvir. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor, amém?
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu espírito. Te damos liberdade, Senhor. Te damos liberdade, que caia teu espírito. Vem fazer, Senhor, o que nenhum homem fez até agora, Deus. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Agora vem derramado teu espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramado teu espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derramado, a terra clama. Chama, chama, mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Diga nessa noite que você quer ver o céu descer. A terra clama. Oh, chama pelo Senhor nessa noite. Clama por Ele, porque eu sei que Ele vai te ouvir. Chama, 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 mais uma vez. Queremos ver o céu descer.
mais uma vez bem forte. Ouço barulho diferente, é como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo.
tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez, tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Reacende, Senhor, a chama. O fogo não se apagará. Continuamente a nossa chama estará acesa, porque nós sabemos que naquele grande dia nós estaremos preparados com as nossas lamparinas acesas. Amém? Então vamos cantar nessa noite. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Aleluia. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Glória a Deus. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Bater que eu vou abrir pra você entrar. É, Senhor, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas, elas estão acesas. Só estou esperando, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu abra nessa noite. Eu vou abrir sim, Senhor. Entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te
de Jesus. Vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Declare, tem fogo nos olhos. Ele tem sim, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui, Senhor, dentro de mim, em meu coração. Aleluia. Eu já coloquei as minhas vamos dançar, Maranata, Maranata. Aplauda o Senhor. Aleluia! Aleluia! Vamos orar neste momento pelas nossas famílias. Feche os teus olhos e repita assim comigo. Pai, te apresentamos as famílias da nossa igreja. Pedimos que a tua graça se faça presente em cada casa. Abençoe cada marido, esposa e filhos. Que a tua proteção seja sobre todos e que todo mal seja repreendido em nossas famílias. Quebramos toda maldição, sentença e condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço, todo levante, todo ataque, direto ou indireto. Ministramos confusão no reino espiritual e ordenamos, em nome de Jesus, que todo mal seja desfeito, todo tipo de opressão e perseguição caia por terra. Profetizamos famílias felizes e que andam em temor na tua presença. Coloca os teus anjos protegendo, guardando e livrando cada um da nossa família. Que possamos andar em temor, obedecendo a tua palavra. Que possamos viver dias de prosperidades e grandes milagres. Abençoe o nosso trabalho e projetos. Que possamos ser uma família de testemunho e que o seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe de nossa casa toda praga, pestilência, doença e enfermidade. Nos conserve com saúde, força
e vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade. Repreendemos o espírito da mulher estranha e da mulher estrangeira, todo adultério, infidelidade, traição e prostituição. Guarde, Senhor, o marido, a esposa e os filhos. Que haja santidade em nossa casa e que possamos te servir em obediência, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia, amém. Boa noite, amados, pode sentar abençoado aí no seu lugar. Quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes aqui no nosso culto presencial. Você que está online nos acompanhando aí na sua casa, eu tenho certeza que a unção de Deus está te alcançando, assim como já tomou todo esse ambiente nessa noite. Eu creio que a unção de Deus alcança todos aqueles que estão abertos para receber, amém? Então se sinta abraçado, você visitante, pela família Fé Cristã. Eu gostaria de pedir para você que ainda não fez o check-in no Facebook, sempre que chegar à igreja, faça o check-in na página Igreja da Fé Cristã Oficial, né? Anuncie que você está aqui, que você escolheu a melhor parte de estar buscando ao Senhor. Também curta, né? Os nossos vídeos lá no Facebook, curta os nossos vídeos nas redes sociais e nos acompanhe também. Nós sempre falamos para que vocês possam estar pelo menos ouvindo, acompanhando, assistindo 2 vídeos de pregações, né? Em nossas redes sociais, toda semana, para sua edificação, para que você possa estar alimentando a sua fé com a palavra que é liberada desse altar todo domingo. Quantos creem dessa maneira? Quantos podem fazer isso? Estar ligado, conectado com o corpo de Cristo através das redes sociais. Vamos fazer isso? Vamos aceitar esse desafio de assistir pelo menos 2 vídeos daquilo que o Senhor está falando conosco através deste altar? Gente, eu quero dizer que todo sábado, ontem, nós nos reunimos aqui com os jovens e adolescentes, e nós temos esse trabalho, todo sábado aqui, de estarmos reunidos com o jovem, com o adolescente, ministrando a palavra ao coração dessa geração. Então eu gostaria de convidar você que ainda não faz parte, né, destes encontros, que ainda não veio, para que esteja conosco, venha conhecer esse trabalho, venha receber da parte de Deus algo sobrenatural para a sua vida, né? Você que é jovem, você que é adolescente, ontem nós tivemos a Isa, né, ministrando a palavra, trazendo uma revelação da parte de Deus. Nós estamos na série Sermão do Monte. Então eu gostaria de te convidar, e você que é pai, mãe de um adolescente, incentive o seu filho para estar aqui. Incentive esse adolescente, traga-o para estar aqui recebendo mais da parte de Deus. Amém, queridos? Agora o nosso recado é para as mulheres, né? Gente, o que vai ter terça-feira aqui? O quê? Bem forte, só as mulheres. Uau! Isso mesmo, o culto das mulheres. Nós estamos numa grande expectativa. Deus está fazendo algo sobrenatural. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso momento. O Senhor está levantando mulheres e equipando mulheres. Amém? Para que nós possamos de uma forma objetiva, para que nós possamos de uma forma centrada fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, em nossas casas. E eu entendo que quando nós nos unimos como corpo, nós ficamos mais fortes. Terça-feira, mulher, não fica na sua casa. Deus tem uma palavra para você. Deus tem um direcionamento para você. Deus tem cura para sua alma. Deus tem cura para sua família. Deus tem cura e salvação. Deus quer alcançar a sua família. Deus tem projetos para a sua vida. Então, aquela que crê, aquela mulher que quer ver mudança, aquela mulher que quer ser alcançada pelo Senhor, onde ela deve estar terça-feira? Aqui, diga aqui. A partir das 8 horas. Amém? A paleta de cores vai mudar um pouquinho, porque é outubro rosa. Então, se você tem lá uma peça rosa, se você quer vir de rosa, fique à vontade.
Amém? Nós vamos estar aqui embelezando esse lugar com o aroma de Cristo, com a sua presença. E eu sei que esse ambiente vai ser tomado, porque Deus já está fazendo grandes coisas na vida das mulheres. Amém? E até o final do ano, Deus vai completar a obra que Ele já começou. Eu creio. Você crê, mulher? Maridos, mais uma vez, eu peço a ajuda de vocês, né? A nossa cobertura espiritual. Incentive a sua esposa. Fala para ela, vai em paz, minha filha. Eu vou cuidar dessa criança essa noite, eu vou fazer a janta, eu vou dar pizza, coxinha, brincadeira, né? Fique em paz, irmãs. Deixa essa criança aí com esse marido lindo que você tem, e ele vai cuidar de tudo, em nome de Jesus. Agora, segunda-feira, amanhã, dia 21, algo sobrenatural vai acontecer aqui nessa igreja. Diga, sobrenatural. Quem aqui quer cumprir o ID? Levanta a mão. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? É cuidar de almas. Quem aqui já ganhou uma alma esse ano para Jesus? Quem já trouxe alguém para Jesus esse ano? Faltam só 3 meses para acabar o ano. E Deus está nos dando essa oportunidade de inaugurarmos as casas de paz. Amanhã vai ser o treinamento. Para aqueles que querem trabalhar, para aqueles que vão entrar nesses lares e que vão fazer a diferença, que vão cumprir com o chamado, que vão cumprir com o ID. Então você que é líder, você que é pastor, você que é obreiro nessa casa, eu gostaria de convidar você para estar aqui. Aliás, eu gostaria de te convocar, como pastora dessa igreja, a estar conosco, amém? Somando com o reino de Deus. Deixa arder essa chama de ganhar almas no seu coração. Fala para o Senhor aí no seu lugar, Senhor, arde no meu coração esse desejo de pregar o Evangelho a outras pessoas. Ah, mas eu não sei como eu vou fazer, eu não tenho tempo, eu não sei. Então amanhã vai ser o dia que nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Então amanhã venha para que você faça parte deste grande projeto Casa de Paz. E eu creio, gente, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo aqui nessa igreja sobrenatural. Vai haver uma colheita aqui. Você acredita nisso? Quem aqui tem alguém da sua família que ainda precisa ser salvo? Levanta a mão aí, no seu lugar. Um vizinho, alguém perdido, que você quer que a salvação alcance a vida dessa pessoa. Pois é. Você que trabalha com pessoas, existem lá fregueses, clientes que precisam de salvação? Pois é. Agora é a sua hora. Agora é o seu momento, né? Os campos brancos já estão. Poucos são os ceifeiros, gente, os trabalhadores. Diga, eu faço parte do muito. Eu não ouvi, eu faço? Eu quero você aqui amanhã, às 8 horas da noite. Amém? Outra coisa que eu sou apaixonada, que todo ano acontece aqui na nossa igreja, um grande mega musical de Natal, onde toda a igreja se envolve também com o propósito de adorar o Senhor, com o propósito de exaltar o Senhor e de evangelizar. Coloca o vídeo, por favor, amados. Nosso Ministério de Arte se mobiliza todo ano para apresentar 2 musicais, um na Páscoa e outro no... Nosso Ministério de Arte se mobiliza todo ano para apresentar 2 musicais, um na Páscoa e outro no Natal. Um tempo precioso de busca para tocar corações através da Bíblia. Está chegando o grande dia, 21 de dezembro, às 20 horas. Leão de Judá. O primeiro propósito é exaltar esse Deus, que o ano todo tem feito por nós. O ano todo tem dado o seu rugido para proteger a sua igreja. Então eu quero que você esteja também envolvido neste grande projeto. E a partir do dia de amanhã, segunda-feira, nós vamos já estar nos organizando para as vendas dos ingressos dessa peça, que vai ser um valor único de R$20. Comece a orar, igreja.
e comece já a se envolver. Comece a pensar em quem você vai evangelizar, para quem você vai oferecer. Coloque alvos para que isso aconteça diante do Senhor e diante do nosso trabalho. Amém? Deus abençoe vocês e bom culto. Boa noite, geração do avivamento. Quem está salvo aqui, diga aleluia. Quem não está, diga misericórdia. Ó, o pessoal está on. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, a graça e a paz. Deus abençoe cada um de vocês neste culto presencial e aqueles que estão acompanhando pela internet. Que Deus possa derramar da mesma unção que estamos experimentando aqui, aonde quer que você esteja, para louvor, honra e glória do Senhor. Hoje é aniversário do irmão Maurício, esse irmão por quem eu tenho tanto carinho, tanta admiração, tanta consideração, um homem de Deus. Que Deus possa te dar saúde, muitos e muitos e muitos anos de vida, prosperidade, alegria, paz, ao lado da sua amada esposa. Um beijo para ela. Ela anda meio adoentada e por isso que ela não está aqui. Mas fica o nosso beijo no coração da irmã Nice. Que bom que a Nair está aqui, está se recuperando. Puxa vida, né? É tão bom a gente estar junto, não é? Tudo bem, Jonathan? Tudo bem? Que bom. Está ansioso? Tá, um pouquinho. Muito bem. Queridos, é muito bom a gente estar em família, né? Então, parabéns também ao João Vitor. Ele falou para mim hoje, na hora da intercessão, é meu aniversário hoje. É seu filho, né? É João Vitor. Meu aniversário, pastor, ora por mim. Aí a gente orou por ele lá, abençoa também o irmão Maurício. Que a graça de Deus seja sobre a vida de todos vocês. Amém? Glória a Deus. Me permita tomar uma água aqui. No finalzinho a gente vai orar pelo Adiel. Ele operou e tirou uma pedra da vesícula. Graças a Deus, porque descobriram o que era e ele passou por essa intervenção e deu tudo certo, graças a Deus, né? A Fernanda vai operar quinta-feira, Fernanda. A gente vai gravar segunda-feira, agora a gente tem microfone, né, Leice? Ó, vai ficar muito lindo, porque a gente vai fazer uma vaquinha virtual por conta do valor, gente. Custa 22 mil? 22 mil essa cirurgia, gente. Imagina para uma mamãe, quando nasceu o seu bebê, ela não estava enxergando, não é verdade, filha? Só de falar ela chora, ó. E graças a Deus, ela está um pouquinho melhor, mas ela precisa dessa operação. E nós, como igreja, corpo de Cristo, irmãos, nós vamos fazer essa vaquinha virtual e vamos fazer essa campanha para levantar recursos para você fazer essa cirurgia. Tá bom? Amém. Magali caiu, quebrou o braço. Que menina traquina, né? Arteira, tá vendo? Ah, meu Deus do céu, só a graça. Janaína voltou de Minas, né? Graças a Deus. Muito bem. Essa semana foi dia dos professores, né? Dia 15. O que seria de nós sem um professor na nossa vida, não é verdade? Deixa eu ver se eu encontro aqui um post que eu vou mandar para o nosso louvor, para a nossa mídia aí. Acho que não está aqui. Deixa eu encontrar aqui. Muito bem. Eu estou mandando aí para vocês na mídia. Eu acho que eu estou sem internet aqui. Vocês mudaram a senha aí ou não? Deixa eu ver se eu consigo. De tempos em tempos a gente muda, sabe por quê? Os irmãos, eles vêm para o culto para ficar na internet. Aí a gente tem que mudar a senha.
Aí a pessoa pergunta, pastor, qual é a senha da internet, do Wi-Fi? Vê se se converte. Aí o pessoal, recebeu aí ou não? Não, não vai receber, acho. Não vai receber, que pena, hein? Que pena. Olha lá, ele vai fazer aqui um cambalacho gospel para a gente mandar. Enquanto você faz aí, eu vou dando alguns recados rápidos aqui. Amados, preciso falar da Bruna linda, que está aqui. Sempre é uma emoção muito grande para a gente em vê-la aqui, né? Você se tornou símbolo de uma menina guerreira, batalhadora. A gente aprendeu a amar e admirar você, viu? Agora, com o nascimento da Cecília, a gente está tendo um pouco de conforto no nosso coração, né? Mas é Deus que nos trata, não é? Vocês conhecem a história da Bruna. Ela perdeu o marido com quantos anos de idade, filha? 24 anos de idade. Ele sofreu aquele acidente de moto. E foi assim, tempos difíceis da sua internação na UTI. Quanto tempo, Bruna? 55 dias. Por que eu estou falando isso, gente? Tem pessoas que estão aqui reclamando da vida. Deu certo, filho? Ó, tem gente aqui reclamando da vida. E eu vou te falar uma coisa. Tem gente com maior problema do que essa menina aqui? Não, filho, não é essa aí não. Essa é a homenagem que a gente fez para a Janaína. Pode pôr. Mas é essa outra aqui que eu estou mandando aqui, ó. Pode colocar essa da Janaína. Janaína é educadora, professora, representando as outras professoras. Mas está chegando aí, acho. Enquanto vai indo, eu vou falando aqui com a nossa irmã querida. A gente fala que tem problema, né, gente? Teve um irmão que falou comigo em pânico. Falei, o que acontece, irmão? Ele falou, pastor, vou ter que extrair um dente. Falei, pensei que era cortar um braço, uma perna. Um desespero, sabe? Pastor, eu tenho muito medo de dentista. Eu falei, eu também tenho, mas tem que encarar. A gente vai fazer o quê, ou não é? Só de ficar na sala de espera, esse daqui, filho. Só de ficar na sala de espera, eu ouvindo aquele barulho do motorzinho, né? Mas, enfim. Amados, nós temos orado antes dos nossos cultos. E a gente começa 7h15 na sexta-feira. E a gente começa às 6h15 no domingo. Então você pode vir, independente do teu nome estar na escala, para a gente estar intercedendo juntos. E tem sido tão bom. Olha, por conta dessa intercessão que temos feito, e temos profetizado muita coisa para a nossa igreja, nós já conseguimos uma parte da iluminação da nossa igreja. É uma iluminação cênica. Todo ano a gente aluga, mas esse ano nós não vamos alugar. E pretendemos até o dia da peça, um pouquinho antes, está tudo já pronto para a gente usar. Olha que bonito, gente. O nome disso é Moving. Sabe aquelas luzes? Vou te falar uma coisa. A gente vai ficar com cara de igreja grande. Que bênção. É ou não é? Olha a outra foto. Um outro equipamento. Esse daí já é um refletor, luz branca. E a outra luz é o quê? É uma branca, aquela amarelada, quente. É uma fria e uma quente, não é? Essa é a luz de frente. Aí a gente precisa ter lá atrás a luz contra, que são aquelas coloridas, mas aquele primeiro que a gente mostrou, aquele lá também faz os coloridos. Mas vai ficar muito linda a nossa igreja. Amém? Nós temos alguns irmãos que já deram o nome para ajudar. Nós precisamos de 15 pessoas
com R$150. Porque agora nós temos que instalar, nós temos que comprar cabos, nós temos que comprar fios, nós temos que comprar a mesa é um valor alto também. Nós precisamos comprar a luz do contra, não é? O par LED. Enfim, tem um monte de coisa aí que a gente precisa fazer, e a gente então está conclamando alguns irmãos da igreja. 15 irmãos com R$150. Nós já temos, eu acredito que uns 10 por aí. Então, você pode pegar um envelope na hora da oferta, fazer o seu Pix, ou colocar a sua oferta e escrever: sou um dos 15 que vai abençoar com iluminação. Amém? O vídeo da iluminação a gente não tem, que ficou muito pequenininho, né? Não ficou legal, né? Mas está tudo certo. Conseguiu aí, meu filho? Você viu que é coisa do maligno isso, né? De não conseguir. A outra chegou rapidinho lá, é ou não é? O que está faltando? Quer mandar de novo? Você já mandou? Manda, vê se você consegue receber. Vocês vão ver e vocês vão dar risada e vão dizer: era isso que o pastor queria mostrar? Era. É só a graça de Deus, é só a misericórdia. Amém? Quero falar a respeito do aniversário ontem do filho do Paulinho e da Joyce, e essa semana também foi o aniversário do filho da Robeli e do David. Foi muito lindo, foi muito gostoso, foi uma bênção, né? E tudo bem, Igor? Tudo certo, filho? Deus te abençoe, viu? Amém. Ok, o que mais, filho? Deu ou não deu? Se não deu, tudo bem, a gente chora e continua. Não, né? Tá bom. Obrigado, viu? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, em 2 aos Coríntios, capítulo 9. 2 aos Coríntios 9. Versículo de número 10. Vamos ler juntos. Diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, diga comigo, em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Amém? Como é bom ser filho de Deus, porque o Espírito Santo testifica com liberdade em nosso coração sobre a graça e o favor de Deus. Nada do que Deus nos pede para fazermos obrigados. O Espírito Santo, ele nos convence, ele trata conosco, no profundo do nosso coração, para que nós possamos fazer, não de qualquer jeito, não por obrigação, mas por amor. Então, filhos que descobriram a sua paternidade em Deus, a sua filiação, estes serão muito abençoados nesta presente geração. Então a palavra diz que Deus dá semente para plantarmos. Deus coloca dinheiro em nossa mão para cuidarmos da sua obra, cuidarmos da sua igreja. Não é para você comer desta semente, você não pode comer desta semente. Então você precisa discernir. Aquela semente que Deus coloca na tua mão não é para você guardar, para você esconder, para você reter, para você enterrar, mas sim
para você contribuir com o reino de Deus. Chega uma hora na vida da gente que nós precisamos de Deus, e na hora que nós precisamos de Deus, nós achamos que basta abrir a boca, orar e pedir e está tudo resolvido. Mas o que Deus quer ver de nós como filhos é o tipo de amor que trazemos no nosso coração pelo reino de Deus. Porque falar que ama a Deus é muito fácil, mas demonstrar na prática já é outra coisa. Então nós precisamos compreender que quando eu planto, Deus vai colocar mais sementes na minha mão para eu plantar. E se eu planto é porque eu sou abençoado para plantar. Porque quem não é abençoado não planta. Quem é abençoado não dá. Quem não é abençoado não contribui. Então, se nós somos abençoados, nós vamos fazer dia a dia cada vez mais. E queremos alegrar o coração de Deus. A Bíblia diz que não é por força e não é por violência. Então, não é por obrigação, não é por determinação, não é por cobrança, é por amor. Diga, por amor. Então, nós precisamos aprender a amar o reino de Deus para fazer aquilo que precisa ser feito. E a palavra diz que seremos enriquecidos em tudo, em toda generosidade, ou melhor, para toda generosidade, para que possamos ser mais generosos, doadores, abençoadores. Esse é o desejo de Deus. Na nova aliança, não é uma obrigação, mas é um ato voluntário de amor. Diga comigo, um ato voluntário de amor. Você cuida, mantém, supre, porque você ama. E se falta amor, falta tudo. Diga aí, se falta amor, falta tudo. Eu conversava com um amigo meu, pastor, e ele me disse, eu tenho 1.500 membros na nossa igreja. Eu disse, que bênção. Desses 1.500 que você tem na igreja, quantos são dizimistas? Ele disse, uns 300 e poucos. Eu falei, então você não tem 1.500 membros. Você tem 300 e poucos membros. Porque aquele que frequenta a igreja sem compromisso, que não entendeu o propósito de Deus, embora ama muito Jesus, ele ainda não está comprometido com o reino. Aí eu disse para ele, faz sentido para você? Ele disse, faz, pastor. É verdade. Do que adianta a gente ter uma igreja cheia de pessoas, mas uma igreja que não tem compromisso de cuidar do reino de Deus? E olha, não é porque nós não podemos, é porque muitas vezes nós não queremos. Porque ninguém é tão pobre que não possa contribuir. Eu me lembro que um dia, o Adriano trouxe alguns moradores de rua para o culto. E eu fiquei tão tocado, porque os moradores de rua foram os primeiros que se levantaram, tirando uma nota amassada ou uma moeda do bolso para poder contribuir com a obra. E nós, que estamos bonitos, cheirosos, penteados, as mulheres maquiadas, arrumadas, de repente, não nos movemos, nem saímos do nosso lugar. Então imagine você, aqueles que dormem debaixo de uma marquise, deitados sobre um papelão, se cobrindo com plástico, que come uma marmita dada de favor. Pessoas que têm uma vida completamente diferente da nossa. A gente não consegue se dispor a olhar para a igreja e dizer, isso aqui é uma obra de Deus, e Deus me trouxe para cá, não é só para eu ouvir a palavra, não é só para eu louvar, para adorar, não é só para eu receber, mas é principalmente para eu cuidar. Então, nós precisamos compreender um pouco sobre isso. O membro é aquele que está ligado e faz parte, pertence, diga comigo, faz parte, pertence.
ele entende que tem direitos e deveres. Uma pessoa da igreja foi entrar no clube, e ela foi barrada logo na entrada, porque a mensalidade não estava em dia. A luz, a água é cortada se a gente atrasar. Se você não paga o aluguel, você pode ser despejado. Se não paga o financiamento do seu carro, você pode sofrer uma busca e apreensão, e o seu bem tomado. Se não pagar os documentos, é multado e perde pontos na carteira, e o carro pode ser recolhido. Se não paga o cartão de crédito, ele é bloqueado. Imagine trabalhar sem receber o seu salário, vender alguma coisa e não receber. Imagine um marido que não se preocupa com a sua família, como sacerdote do lar, que não supre, que não faz compra de alimentos, roupas, sapatos, que não cuida. E não é por obrigação, mas um ato voluntário de amor. Diga de novo, um ato voluntário de amor. Eu conversei com o marido, ele disse assim para mim: pastor, é muito caro estar casado. Eu disse: é mesmo? É. Porque não tem dinheiro que chegue, são muitas despesas. A minha mulher gasta demais. E eu conheci a realidade deles. Eu disse: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma esposa abençoada. Ela nunca te importunou por causa de dinheiro. É você quem regula para fazer um cabelo, uma tintura, um corte, um penteado. É você que regula para ela fazer a unha, para ela ir numa podóloga, para ela fazer uma depilação, para ela comprar uma roupa. Eu disse: pastor, não tem dinheiro que chegue. Mas ele não estava cuidando da esposa. A esposa não precisa pedir para o marido. O marido tem que ter a disposição de dar, porque quanto mais ele abençoa a sua esposa como sua outra metade, mais Deus vai abençoá-lo. Porque não adianta dizer que ama a esposa, mas não cuida dela. Então, eu disse: veja bem, olha para a tua esposa. Ela não recebe salário para ser faxineira, diarista, babá, motorista, psicóloga, tua namorada. Aí ele começou a colocar as coisas na balança e disse: pastor, já entendi onde o senhor quer chegar. Eu estou sendo injusto por demais. E a esposa estava do lado dele com o olhinho cheio d'água, porque ela não cobrava ele de nada. Às vezes, a gente estava na sala conversando, ela escondia o pezinho atrás da perna, para não reparar que as suas unhas não estavam feitas. Muitas vezes ela dizia: ô pastor, eu não estou arrumada para receber o senhor. Eu disse: irmã, Deus olha para o coração. Mas eu precisei dar uma dura naquele camarada, porque ele gostava de se ajeitar, mas ele não cuidava da esposinha dele. Então é muito importante a gente compreender que por detrás daquilo que a gente defende como justo, muitas vezes nós estamos errados. Por exemplo, você deve sempre perceber o que está faltando na vida da sua casa, do seu lar, da sua família. Não é alguém de fora reparar. Do mesmo jeito, nós como crentes e membros desta igreja, plantados neste vaso, nós temos que saber o que a nossa igreja tem como projeto
para podermos abençoar. Então, uma igreja, para existir de fato e de direito, ela precisa estar registrada nos órgãos competentes, como cartório, Receita Federal, Prefeitura, ter seu estatuto e atas atualizadas, cumprir certas exigências, como laudo de estabilidade, segurança, adequação, acessibilidade, extintores, sinalização, iluminação de emergência, rampas de acesso e muito mais. Imagina quando eu aluguei este nosso prédio, a propriedade. São cerca de 8.600 metros de terreno, 3.000 metros de construção. Nós fomos muito abençoados. E o preço que a gente paga é um preço especial. Deus tem cuidado de nós. Então imagine, quando eu fui assinar o contrato, eu tive que assinar um contrato no valor de quase R$1 milhão. Olha só a responsabilidade. Imagina que todo mês eu tenho a responsabilidade de assumir um compromisso de cerca de R$50 mil. E bate na trave. Está aqui a nossa secretária, a pastora Leise, e ela pode falar sobre isso. Deus nos abençoou por fé. Mas para a gente executar os nossos projetos, a gente precisava de pelo menos 60, 70 mil reais. Aí sim, nós conseguiríamos fazer muita coisa. Nós temos a nossa despesa fixa, aluguel mensal, água, luz, internet, seguro, funcionários, obrigações acessórias, impostos, tributos, contabilidade, transmissão dos cultos, internet só para isso, material de limpeza, escritório, despesa da cozinha, porque temos os nossos funcionários e eles comem aqui. Sistema de gestão, outro de apoio ministerial, maquininhas de cartão, até ração para o nosso cachorro eu tenho que colocar aqui. Que são 4. E comem. Eles guardam a nossa igreja. Primeiro os anjos do Senhor, depois eles. Mas eles fazem questão de comer bem. Veterinário, ação social e por aí vai. Aí depois nós temos as eventuais, temos as reformas, manutenções, imprevistos, eventos, programas, troca de equipamentos, instrumentos e aparelhagem. Nos projetos especiais nós temos a estruturação do espaço das crianças, do auditório e das classes, nova pintura, decoração e adesivos, trocar os móveis, instalação, monitores, câmeras, material didático, pedagógico, uniformes, formação e treinamento dos professores, revitalização da quadra e do campo, instalação do bebedouro e adequação dos banheiros, o auditório da juventude, tratamento acústico, pintura, palco, som, telão, cadeiras, praça de alimentação, o piso, cozinha industrial, mesas, cadeiras, a casa de oração. Então o pastor precisa ser espiritual e amadurecido para suportar tal demanda. Eu não sei se teria alguém aqui que trocaria de lugar comigo. Irmão, você está reclamando de repente ter que pagar as suas contas de um salário mínimo, 2, 3, 4, 5. Mas eu quero ver você assumir o meu lugar e fazer o que eu faço. E a gente procura fazer da melhor forma possível, com temor, com amor, com respeito, com transparência, com honestidade, com verdade, com integridade. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que Deus tem nos abençoado. Então nós precisamos orar para que Deus levante recursos. Agora, que oração Deus ouve? É daquele que é dizimista e ofertante, pedindo e clamando para que Deus levante um povo comprometido, que também seja dizimista e ofertante. Porque se eu não faço, eu não tenho autoridade para pedir. Por exemplo, nós temos um ministério de música aqui. Se eles não são dizimistas e ofertantes, não adianta tocar música e cantar
na hora da oferta, porque eles não vão ter unção para ministrar sobre a vida da igreja. Quando a gente vai pregar, ministrar, ensinar, quando a gente vai orar pelos irmãos, se nós estamos em falta, nós não temos autoridade para tanto. Então, nós precisamos temer a Deus. Não é fazer por medo, mas é entender que privilégio é abençoar o reino de Deus. É um privilégio, gente. Às vezes eu estou numa fila de banco pagando conta, se bem que hoje não está muito em moda, né? Você está lá numa fila de uma lotérica pagando conta, aí as pessoas estão lá reclamando porque estão pagando conta. Eu estou glorificando a Deus, aleluia, porque a gente tem condições de pagar as nossas contas. Não é assim? E sabe o que eu quero ver na vida de vocês? Vocês tão abençoados, tão abençoados, tão abençoados, que vocês vão fazer muito mais para o reino de Deus, e Deus vai fazer muito mais pela vida de vocês. É essa a nossa oração. Eu sei da necessidade, da carência, da precisão de cada irmão, mas enquanto a gente não romper, enquanto a gente não for fiel, porque não é dar qualquer coisa, entregar qualquer coisa, é entender que nós temos aquele mínimo que a Bíblia estabelece como nosso dízimo. Tanto no grego como no hebraico significa 10%. E por que o Senhor, Ele coloca esta porcentagem? É porque tem gente que não tem senso. Ele dá qualquer coisa, dá uma esmola e acha que está tudo bem. Mas eu quero te falar uma coisa. Nós levamos esse assunto tão a sério, e nós entendemos que é adoração também. Vocês se lembram quando Jesus nasceu? Os 3 reis sábios, chamados de reis magos, foram lá, e ele levaram o quê? Censo, ouro e mirra. Naquela época Jesus estava sendo perseguido. Herodes queria matá-lo. E eu acredito, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu acredito que aquilo foi vendido para poder cuidar de Jesus, porque não tem sentido ele receber só presentes por receber. E diz a Bíblia que eles levaram lá, se curvaram, entregaram e o adoraram. Então nós precisamos compreender que tudo que a gente faz para o Senhor também nessa área é adoração. Tenha muito temor no seu coração. Vamos separar para o Senhor o nosso melhor, o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente, e vamos crer que Ele cuida de nós, em nome de Jesus. Aleluia. O nosso Pix está em tela. Se você não entregar hoje, você pode entregar durante a semana. Você pode pedir um envelope, coloque o seu dízimo, a sua oferta, a sua semente no envelope. Mesmo que você faça o seu Pix, é muito importante que você preencha o envelope, porque o envelope é para nós o ponto de contato. Nós vamos ler o seu nome, nós vamos orar por você, nós vamos interceder por você, nós vamos abençoar você. Amém? Separe o teu melhor. Temos as maquininhas de cartão, que está com quem hoje? Um com a Carol e outra com o Fábio. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou com alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim.
Grandes coisas tem Vamos ficar em pé. feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Pai querido, nós oramos e apresentamos a Ti o Teu povo, a Tua igreja, a Tua casa, a Tua obra, o Teu reino. O Senhor nos levantou, o Senhor nos chamou e o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos por mais um dia sobre a terra dos viventes. Te agradecemos pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa fonte de renda. Te agradecemos porque o Senhor tem colocado sonhos em nosso coração. Eu quero te apresentar a cada pessoa que está aqui oprimida por uma questão financeira, econômica e material. Esta pessoa que precisa da tua bênção para poder sair da crise que está vivendo. Abençoa, Pai, este irmão, esta irmã. Tu tens um milagre que tenho certeza que nesta noite vai alcançar a sua vida. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, a sementeira. Abençoa, Senhor, o seu trabalho, porque Tu és a fonte da bênção. Tu não és reservatório. Cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, cuida de todos. Dê saúde, dê paz, dê alegria, dê prosperidade. Protege, guarda e livra, Senhor, de toda a malignidade do inferno. Honra a Tua igreja, honra os Teus filhos, honra as Tuas filhas, e que eles possam testemunhar a respeito do Teu amor, porque quando nós amamos e cuidamos, o Teu amor é derramado sobre as nossas vidas, e recebemos, Senhor, do Teu favor. Abençoe aqueles que não puderam contribuir, aqueles que não quiseram. Cuida, Senhor, de cada um, e faz desta igreja uma igreja próspera, como diz a Tua palavra que lemos há pouco, que sejamos em tudo enriquecidos para toda boa generosidade. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que ainda esta semana você vai receber uma liberação da parte do Senhor. Eu quero profetizar, libera, Senhor, pensão, libera aposentadoria, libera, Senhor, esta indenização, libera, Senhor, este processo que está na justiça, a favor do Teu filho, a favor da Tua filha. Abençoa, Senhor, o Teu povo e a Tua igreja, em nome de Jesus, e todos digam comigo, amém. Glória a Deus, podemos assentar. Eu gostaria de falar com vocês nesta noite a respeito de um assunto que, para você entender, é necessário você desarmar a sua mente e abrir o seu coração. Por isso nós vamos orar. Diga comigo, Senhor, em nome de Jesus, desarma a minha mente e abra o meu coração. Nós vamos falar de algo espiritual e algo que pode mudar a tua vida de forma radical, porque não sei se você sabe, mas você está aqui embaixo, na terra, um lugar onde você pode sofrer algum tipo de interferência. Diga comigo, interferência. E eu quero falar a respeito disso, de espírito de interferência, que muitas vezes age na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, que se levanta contra os teus projetos, objetivos, sonhos, fé. E é muito importante que neste momento você dependa do Espírito Santo para poder receber esta palavra que vamos te entregar nesta noite, em nome de Jesus. Nós somos bombardeados em nossa mente. Quando falamos de mente, nós falamos de
central de comando, da sede das nossas emoções, desejos e vontades. E o inimigo, muitas vezes, ele age na esfera da tua alma. E tem coisa que você pensa que é de você mesmo, quando na verdade aquele espírito de interferência está agindo de alguma forma para roubar a tua fé e te esfriar espiritualmente. Ele ataca a tua vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva. Ele ataca a tua vida financeira, econômica, material. Ele ataca a tua vida profissional, sua carreira, seu trabalho. Ele ataca a sua vida social. Ele ataca a tua vida cristã, ministerial, de fé. Então, nesta noite, nós precisamos compreender um pouco mais sobre o que é este espírito de interferência. Porque nós estamos aqui embaixo numa batalha espiritual. E nós apregoamos a paz que somente o Senhor Jesus pode nos dar, por conta da sua graça e favor. Mas nós sabemos que não é fácil. Tem algumas igrejas que dizem, não existe mais batalha espiritual. O diabo não tem mais nenhum poder sobre as nossas vidas. Os demônios estão derrotados. Seria tudo muito fácil se tivéssemos esta compreensão como verdadeira. Mas cada um aqui sabe do que enfrenta, da guerra, da batalha, do combate, da luta. E eu quero te falar uma coisa: não tema, porque o Senhor Jesus é o general, e estamos como igreja debaixo do seu comando, e Ele nos dá autoridade para vencermos toda e qualquer situação, no seu nome, pelo seu sangue. Somos mais que vitoriosos, como igreja, como povo de Deus, como seus filhos. Aleluia! Como identificar o espírito de interferência? Preste atenção. Num primeiro momento, a pessoa começa a pensar em alguma coisa, e ela precisa avaliar. Isso me prejudica financeiramente, rouba minha paz, me traz tristeza, revolta, me machuca, me adoece, me afasta das pessoas que eu amo, me tira da igreja, destrói o propósito de Deus na minha vida, me joga no inferno. Você já parou para pensar na gestão das tuas emoções? O que acontece? Tudo aquilo que gera de certa forma algo que mexe com o nosso emocional e com os sentimentos, nós somos muito descuidados. Preste atenção no que eu vou te falar. Você precisa administrar as suas emoções e sentimentos. Por que hoje temos tanta gente em crise existencial e crise de identidade dentro de uma igreja? Porque ela não aprendeu a gerir as suas emoções, não aprendeu a gerir os seus sentimentos. Nós precisamos ser administradores das nossas emoções e dos nossos sentimentos. A sua vida não pode ser colocada na mão de qualquer um. Você precisa ter o controle. E quando você vai ter este controle? Quando você depende do Espírito Santo de Deus e subjuga a tua vida à palavra. Quando você compreende que o espiritual vence o espiritual, porque esse espírito de interferência é um demônio de autoridade que age na vida de muitas pessoas e elas não percebem. Quando nós nos enchemos de Deus, nós nos capacitamos para lutar e vencer. Tem muita gente que desanima porque só luta e não vence.
nós administramos o nosso dinheiro. Nós fazemos a compra do supermercado e nós sabemos quanto aumentou, quanto foi de... Quando sobe o preço, como é que chama? Inflação, quanto foi de inflação. Nós dizemos assim: eu comprei mês passado tanto, mas agora não consegui fazer a mesma compra. Você faz a compra do supermercado, você regula o uso da água. Olha, mulher tem essa mania, liga o chuveiro, não entra debaixo. Aí quando o fio superaquece e pega fogo, ela sai correndo do banheiro, clamando pelo nome de Jesus: socorro! Por quê? Ela abriu um pouquinho, superaqueceu, e o chuveiro com certeza vai queimar. Está perdendo água, está perdendo energia. Banhos muito longos. Olha, sai do banheiro. Você já está aí há 40 minutos. Imagina um banho de 40 minutos. Ah, pastor, minha mulher toma banho de 1 hora. Imagina só. Então você administra o seu dinheiro, o gasto no supermercado, o uso da água, o uso da eletricidade, o uso do combustível do carro, o uso do nosso tempo, o uso do tempo para estudar, para desenvolver uma carreira, até mesmo para o lazer. Vocês perceberam que nós praticamente administramos tudo, ou quase administramos? Quem consegue administrar direitinho, sem estresse, mas pastor, não dá para administrar essas coisas sem estresse. A gente estressa. Presta atenção, dependa do Espírito Santo, ele vai te dar sabedoria, discernimento e estratégia. Nós temos que ser ponderados, e a Bíblia fala a respeito de equilíbrio, controle e domínio próprio. Quando é você querendo fazer, você se estressa, mas quando é você entregando para Deus e o Espírito Santo te capacitando, vai dar certo. Então não é por brigar, não é por se desentender e não é por cobrar, por humilhar. Mas nós precisamos aprender a administrar também as nossas emoções e os nossos sentimentos. Então, bem-sucedido, a pessoa bem-sucedida é aquela que aprendeu a administrar todas estas coisas. Não é do jeito que a gente faz. Por exemplo, pastor, eu quero ter mais dinheiro. Quer ter mais dinheiro? Não adianta orar, jejuar, pedir para Deus só. Você precisa aprender a ser um bom administrador. Você precisa gastar menos do que ganha. Você precisa aprender a ter um fundo de reserva. Você não pode ser movido pelo impulso e ser um consumista. Gastar, gastar e gastar. Vocês entenderam a parábola dos talentos da Bíblia? Um recebeu 10, outro 5 e um recebeu apenas 1 talento. Aquele que recebeu 10 multiplicou, aquele que recebeu 5 multiplicou, mas aquele que recebeu 1 ele enterrou e disse para o seu senhor: eu fiquei com medo de você porque eu te conheço bem. Eu sabia que você ia me cobrar, ia pedir conta do talento que você me deu. Então eu enterrei, está aqui, estou te devolvendo. Aí ele disse: servo inútil, servo infiel. Aquele que recebeu 5 fez 10. Aquele que recebeu 10 fez 20. Aquele que recebeu 5 fez 10. E você não fez nada. Nós muitas vezes somos tímidos demais para fazer aquilo que Deus nos pede para fazer. Quando Deus pediu Isaac para Abraão, não era para Abraão sacrificar o filho. Deus queria saber o que estava no coração dele. E quando ele levantou o cutelo para sacrificar Isaac, um anjo bradou e disse: basta, não é necessário, não mate o menino. Porque agora que Abraão ofereceu seu filho, como ele estava em aliança com Deus e Deus em aliança com ele,
Deus também não poderia deixar de oferecer o seu Filho. Jesus, profeticamente, viria. Olha só como ele representa o filho da promessa. Isaac carregou nos seus ombros 3 dias e 3 noites a sentença de morte. Jesus carregou sobre os seus ombros 3 dias e 3 noites a sentença de morte. Isaac, ele carregou sobre os seus ombros o madeiro, a lenha para o sacrifício. Jesus carregou sobre os seus ombros a cruz. Isaac seria a oferta sacrificada, mas para esta oferta teve substituto. Mas para Jesus, como oferta agradável a Deus pelo perdão dos nossos pecados, não teve substituto. Jesus morreu por nós. Então nós precisamos compreender alguns princípios que vão, de certa forma, nos abençoar. Você precisa aprender a administrar a sua vida, as pequenas coisas. Tem gente que diz: eu vou acordar amanhã às 5 horas, vou orar até 5:30, vou tomar meu banho, vou tomar meu café e vou para o trabalho. Ele sabe o horário que precisa acordar, o horário que precisa sair de casa, quanto tempo leva para chegar no trabalho. Ele já tem um planejamento para a semana. Então nós precisamos administrar a nossa vida. Imagina, acordei atrasado, que roupa que eu vou colocar? Qualquer uma, aqui eu usei ontem. Tomar banho, não dá tempo, eu vou fedido mesmo. Não, café não dá para fazer outro, vai esse daqui com formiga. E aleluia. E eu cresci ouvindo que formiga era bom para os olhos. E me diziam: porque já vi alguma formiga com óculos? Eu falei: não. Então formiga é bom para os óculos. E chega atrasado no emprego, não tem vida com Deus, não tem tempo para ler Bíblia. Hora do almoço, eu vou dedicar meia hora do meu almoço a Jesus. Eu vou estar orando, eu vou estar lendo a Bíblia, eu vou estar vendo aqui uma pregação. Não, só fica vendo potroca no celular. Não tem hora para dormir, dorme mal, o sono não é reparador. A pessoa, ela vai envelhecendo, o seu cérebro vai perdendo as conexões neurais. Ela vai ficando lenta, ela vai ficando esquecida, porque o sono tem um papel muito importante na nossa vida. Fica no celular até de madrugada. Então a vida é toda bagunçada, não tem horário para comer, não tem horário para dormir, não faz um exercício, uma ginástica, uma academia, não faz um lazer, não passeia. Então imagina só, uma pessoa assim vai chegar em algum lugar, gente. Teve um irmão muito querido, ele falou: pastor, eu acho que eu estou barrigudo. Eu falei: você acha? Ele falou: queria que o senhor fizesse uma oração para eu perder a barriga. Eu falei: meu irmão, é o seguinte, Deus falou comigo esses dias, Ele não vai fazer para mim o que eu tenho que fazer. Deus não vai fazer por você o que é que você tem que fazer, meu filho. Você que vai ter que pagar o preço. Comer é muito bom, mas a gente tem que pagar a conta. Engorda. E fica lá, o que a gente vai fazer com aquela unção acumulada? Então nós precisamos nos cuidar. E a gente quer transferir tudo para Deus, não é? Ligaram: pastor, olha aí pelo Corinthians. O último jogo, o Corinthians ganhou ou perdeu? Perdeu? De quanto? É aquele jogo de empatou. Você viu que manifesta, né? A gente puxa, o espírito já vem. Mas os corintianos vão se converter em nome de Jesus. Muito bem. Nós precisamos aprender a gerir as nossas emoções, administrar as nossas emoções. Por que você sofre?
Você não está fazendo gestão das suas emoções. Eu sento com pessoas no gabinete e a pessoa está lá atormentada. Eu digo, me diga uma coisa, essa fofoca que fizeram é verdade ou é mentira? Ah, é mentira. Então por que você está perdendo tempo com esse tipo de comentário? Não vale a pena. E outra coisa, o justo não se justifica, deixa Deus tratar. Amém? Presta atenção, o teu nível é esse, não é esse. Por que você vai descer no nível mais baixo, mais ralé? Que vergonha. Então nós precisamos ter postura. Olha só, eu gosto muito de sentar com o meu povo para conversar sobre sonhos, alvos, metas, objetivos, propósitos. Mas tem gente que gosta de conversar sobre problema, dificuldade, luta e tantas coisas. Mas peraí, pastor, como é que fica? Porque a gente tem problemas. Ah, bom. Tem uma diferença. Tem gente que tem problema, mas tem gente que é problema. É desse que eu estou falando. Fuja dos tais. Porque ele não quer mudar, ele quer fazer você perder o seu tempo. Você é do tipo que tem problema ou do tipo que é problema? E você pode olhar, a pessoa sempre cai no mesmo buraco. E a gente precisa ter criatividade até para cair num buraco diferente. Eu lembro do irmão, ele estava saindo de casa, eu disse, olha, essa Besp está fazendo um trabalho ali, cuidado que tem um buraco. Ele falou, tá bom. Eu acabei de falar, ele caiu dentro do buraco. Nós, às vezes, somos assim, por quê? A nossa vida não pode ser essa passividade. A gente não pensa, a gente anda de forma mecânica, sem vida, no automático. Então você tem que gerir as tuas emoções. Isso vai demandar um tempo, mas se você se treinar, você vai ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. Amém? Por que você sofre? Porque você permite que coisas e pessoas governem a sua vida. Você não guarda o seu coração, você não conserva o seu coração. Amados, eu durmo todo dia em paz, o sono dos justos. Mas peraí, pastor, só tem que pagar 30 mil reais do dia 10 até o dia 15. A Bíblia diz que Deus trabalha enquanto seus filhos dormem. E eu durmo de verdade. Eu me lembro de Sara. Ela acorda de madrugada e ela vê que o Salim está andando de um lado para o outro no quarto, nervoso. E ele estava sem sono. E ela pergunta para o marido, Salim, por que você não está dormindo? Ele disse, porque amanhã eu tenho que pagar 100 mil reais para o Nassif, ou Mohamed, bota o nome que você quiser. Teu irmão que falou assim, pastor, cada dia que o senhor conta, o senhor muda os nomes. Eu falei, mas é para ser mais criativo. Você já aprendeu um monte de nome árabe, turco aí. Aí, que seja o Mohamed, mas bonito, né? Lá é muito famoso o Mohamed. Aí a mulher pegou e falou, você não dorme, Salim, porque você está devendo 100 mil para Mohamed. Ela pegou o telefone 3 horas da manhã e ligou para Mohamed. Alô, Mohamed? Estou ligando para te dizer que Salim não tem dinheiro para te pagar amanhã. E desligou. Aí ele falou, pode dormir, porque agora quem não vai dormir é Mohamed. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a descansar em Deus. Deus faz. Deixa Deus te usar. Não ignore o mundo espiritual. Uma pessoa pode mudar de uma hora para outra. Seus pensamentos ficam bagunçados. E ela perde a clareza de decisão. Olha o espírito de interferência aí. Não estou falando apenas de questões do psique humano. Estou falando da interferência espiritual que rouba, que mata e destrói. Rouba o que você tem de valor. E não me refiro só a coisas materiais.
Eu estou me referindo ao amor próprio, seu potencial, sua dignidade, suas possibilidades, sua identidade, seu comprometimento. Onde o seu comportamento se torna duvidoso, você cresce na sua ira, suas palavras são pesadas, seus sentimentos são de raiva, de ódio, de vingança, de perseguição e destruição. Olha o espírito de interferência agindo aí. Quando você estiver no olho do furacão, você deve pensar: isso vem de Deus ou vem de mim mesmo? Isso vem de Deus ou vem do diabo? Se vem de você mesmo, combate aquilo. E se vem do inimigo, não aceita. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A pessoa pensa que ela é dona da razão, mandatária das suas ações, responsável pelas suas atitudes, mas não é, porque ela não tem controle. É o inimigo que usa pensamentos, sentimentos, palavras, ações. É o inimigo que usa. Está dominada por um espírito maligno, esse espírito de interferência. Esse espírito pode agir de fora, influenciando, ou pode possuir, quando entra e toma conta geral. Então sabemos que uma pessoa está debaixo de uma influência, de um espírito desses, quando ela vive atormentada na sua mente. Tem gente que não consegue ter paz. Acha que está sendo perseguida. Cria histórias na sua cabeça, fora da realidade. É facilmente ofendida. Descontrole emocional. Perde a estribeira por qualquer coisa. Palavras de ofensa traz maldição para a sua vida e prisão espiritual. Por onde passa, deixa um rastro de confusão. Espírito de interferência. Quando um espírito desses assume o controle, separa famílias, separa parentes, separa amigos e separa irmãos na fé. É um espírito de interferência. Até ali estava tudo muito lindo. Você estava caminhando bem. Até o espírito de interferência vir e destruir a beleza que você estava vendo e vivendo. É esse o objetivo do diabo: roubar tua paz, roubar tua alegria, destruir as tuas amizades, tirar de você a bênção da prosperidade, desviar você do caminho, destrói relações para os próximos estágios. Quais são? Afastamento, isolamento e solidão. Olha o espírito de interferência. A pessoa ela acaba se afastando, ela acaba se isolando, porque o diabo quer que ela se sinta só, abandonada, largada, esquecida. E depois vem a depressão. A culpa das consequências não é de terceiro, mas é pessoal, é de cada um. Aí você diz: pastor, não é momento de se falar de culpa. Amados, nós temos aliviado tanto a barra com respeito à culpa, que ninguém mais tem culpa de nada, pode fazer o que quiser. E a gente tem visto isso até na justiça. Aqueles que são criminosos de verdade, eles estão saindo pela porta da frente dos presídios, de cabeça levantada. Não são mais punidos, não são mais condenados. Hoje a gente está vendo que a grama não cresce mais para cima, cresce para baixo. Hoje não é mais o cachorro que faz xixi no poste, é o poste que faz xixi no cachorro. Por outro lado, quem convive com uma pessoa com estes sinais pode ajudar e deve procurar urgente ajuda de um profissional e ajuda espiritual. O ministério que trabalha com restauração espiritual, cura da alma, cura das feridas e cura dos traumas emocionais. Impedimento para a pessoa ser tratada. Primeiro,
o seu orgulho. Uma pessoa muito orgulhosa não admite que precisa de ajuda. Ela precisa de autoconscientização, entender que perdeu o controle da sua própria vida. Ela pode ter desconhecimento do assunto, ou pode ser religiosa. Uma pessoa que é religiosa é muito difícil de tratar, porque ela acha sempre que está certa em tudo. E ela bota defeito em todo mundo. Mas ela não deixa Deus tratar com ela por causa desse espírito de religiosidade. Sou muito de Deus, mais santo do que todo mundo. Isso jamais aconteceria comigo. Muitas vezes o que ela está vivenciando é cegueira espiritual. Ela não enxerga um palmo diante do nariz. E o propósito desse espírito é de interromper o processo. Presta atenção, você começou bem. Estava tudo certo. Você estava sendo promovido pelo Senhor. Daqui a pouco começa a acontecer um monte de coisa, e o barco começa a balançar, e de repente você quer pular fora, só que você ainda está no meio do mar, ondas gigantescas, mar bravio, vento revolto, soprando contra a maré, e com certeza você vai padecer. Não tem lugar mais seguro do que estar com Jesus. Se o barco balançar, tenha uma certeza, com Jesus no barco, tudo vai muito bem. O diabo quer interromper o processo. Cuidado para não ceder para os espíritos de interferência. Não faça o que eles querem. Olha as áreas de atuação. Perturbação. E não tem muitas vezes tratamento que resolva e remédio que resolva, porque é espiritual. Confusão mental. A pessoa era normal, mas de uma hora para outra não é mais ela, perde a sua identidade, mudança brusca de comportamento, oscilação de humor, não tem controle sobre sua vontade e desejos. Aqui eu falo sobre a sexualidade, adultério, traição, infidelidade, prostituição, e dúvida sobre a sua sexualidade, vícios. E não estou falando só de um, estou falando de vícios diversos. E dependência emocional de coisas e pessoas. Porque quando você não é correspondido, você sofre um espírito de interferência na sua vida. Dependência emocional de coisas e pessoas. Tudo que é extremo e a pessoa perde a capacidade de avaliação é prejudicial. Ataca a vida amorosa, vem o divórcio, vem a separação, rouba suas oportunidades e traz atraso financeiro, amarra os negócios, provoca prejuízo de pequeno, médio e grande monta. Deus estabelece um propósito e vem um espírito de interferência para roubar esse propósito. Sonhos são frustrados, projetos são desfeitos, empresas são fechadas e igrejas são perseguidas. Quando eu percebo que tem aí um burburinho falando da nossa igreja, pastores, líderes, ministério, irmãos, amados, é um espírito de interferência. Isso não me abala. Sabe por quê? Nós estamos alicerçados em Deus, na sua palavra, no seu propósito, na sua vontade. Faz 35 anos que eu vejo o inimigo se levantando e caindo. Não deixa ele te usar. Cuidado com quem você anda, com o que você ouve. Você precisa ser uma pessoa posicionada em Deus. Ande com alguém igual você ou melhor do que você, nunca pior do que você. Lembra? Pessoas que são problema, que não querem mudar. Não desça de nível. Você precisa crescer, amadurecer, ser promovido, se superar, em nome de Jesus. Cada semana que passa, você tem que dizer: essa semana para mim foi bênção, eu cresci. Quais as lições que você aprendeu? Quais as coisas novas que você vai começar a cultivar? Pessoas que vale realmente a pena a gente trazer para junto, se assentar à mesa, ouvir os seus conselhos. Amém? Deus estabelece um propósito e vem um espírito de interferência para roubar este propósito.
sonhos são frustrados, projetos são desfeitos, empresas são fechadas, igrejas são perseguidas. Você cede, dá e entrega o controle da sua vida sem perceber. Os espíritos só podem agir com a sua permissão. Vamos repetir? Os espíritos só podem agir com a minha permissão. Você dá o direito legal ou abre brechas. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração. Corriquei calamana rachala baço. Oh, riquei calamana rachala manasso. Oh, recala yachá. Só eu vou orar agora, tá bom? Senhor, eu quero te apresentar a tua igreja, o teu povo. Olha para cada um que está aqui. Olha para esta pessoa que cruzou estas portas. Olha para esta pessoa que tem vivenciado em sua vida algum tipo de interferência. Olha para esta pessoa que está sendo vítima de alguma ação direta ou indireta. Em nome de Jesus, eu quero repreender agora, Senhor, nesta noite, todo espírito de interferência que está agindo nesta mente. Feche os teus olhos. Que está agindo nestas mentes, no coração. Espírito maligno, espírito das trevas, espírito do mal, você não tem mais lugar na vida desta pessoa. Você não vai trazer mais passividade, você não vai mais trazer cegueira espiritual, você não vai endurecer mais o coração, você não vai trazer mais perturbação mental. Espírito maligno do diabo, eu profetizo que o povo que aqui está é um povo livre, é um povo curado, é um povo sarado, é um povo liberto pelo sangue de Jesus derramado e vertido na cruz do Calvário. Tudo que está atormentando você, tudo que está roubando a tua paz, tudo que está atacando a tua fé, cai por terra em nome de Jesus. Espírito maligno do diabo, você perdeu. Você não tem mais lugar na vida desta pessoa. Vai soltando. Eu não peço, eu ordeno, eu exijo, eu determino. Você perdeu. Esta pessoa é de Jesus. Ela foi comprada por bom preço, lavada, remida, purificada e santificada pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, cai por terra toda legalidade. Cai por terra todo direito, cai por terra todas as brechas, cai por terra. Sai, Senhor, desta casa, sai deste lar, sai desta família, sai deste trabalho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Corre que calamana yachá, o reque calamana rassori anda labaçu. Move-te, Senhor, toca a tua igreja, toca os teus filhos, toca as tuas filhas. Venha curar, Pai, pessoas aqui nesta noite, todo tipo de desconforto, de dor, de incômodo, todo tipo de dor que passeia pelo corpo. Tem uma mulher aqui que está com uma hemorragia já há dias, talvez semanas. E eu quero profetizar que essa hemorragia estanca agora, em nome de Jesus. Eu profetizo que você é tocada agora, sarada agora, liberta agora. Deus, opera esta mulher deste mioma, em nome de Jesus. Toca no seu útero, Senhor. Toca, Senhor. Cura, sara e liberta. Move-te, Senhor, com teu espírito, com a tua unção, com o teu poder, do alto da cabeça à planta dos pés. Faz a tua obra, Senhor, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo:
espírito de interferência, eu não aceito mais que você haja na minha vida pessoal, emocional, sentimental, afetiva, na minha vida financeira, econômica, material, no meu trabalho, nos meus projetos, na minha carreira. Eu não aceito mais que você me ataque, direta ou indiretamente. Eu te repreendo no nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome. Você está agora derrotado, vencido, envergonhado. Sai da minha vida, sai do meu corpo, sai da minha mente, sai do meu coração, sai da minha casa, sai do meu lar, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai da minha igreja, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta as mãos e diga comigo assim: obrigado, Senhor, porque o teu Espírito está aqui, porque a tua unção está aqui, porque o teu poder está aqui. Obrigado, Senhor, porque eu sou alcançado pelo teu favor e misericórdia. Eu saio daqui diferente de como eu entrei. Eu creio que sua autoridade no mundo lá fora, como teu filho e como tua filha, e eu creio, Senhor, que a tua autoridade e o teu poder é sobre a minha vida. Eu creio que em Cristo Jesus sou mais que vitorioso. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre a minha vida, e que eu seja canal de bênção em todo lugar que eu esteja, abençoado ao entrar, ao sair, aonde colocar a planta dos meus pés, que eu possa ver, Senhor, a tua glória se manifestando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você é bênção. Acredita nisso e viva isso. Amém? Olha para outra pessoa e diz para ela: você é bênção. Creia e viva isso em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço depois na saída em pelo menos 50 pessoas. Ore por mim, estarei orando por vocês, e que esta semana seja uma semana de graça, vitória, conquista, restituição. Vamos orar pelo Adiel. Muito obrigado, Débora. Vamos orar pelo Adiel? Diga: Senhor, olha para o Adiel, que foi internado. Ele já passou pela cirurgia, e o Senhor foi com ele. Obrigado, Pai, porque esta pedra foi retirada, sem danos maiores. Obrigado porque o Senhor tratou a infecção em tempo. Obrigado porque o Senhor salvou a vida dele. Obrigado, Senhor, pelo teu milagre. Cuida dele e cuida dos tantos outros que neste momento nos acompanham e que estão colocando a mão no coração ou no lugar que dói, e cremos, Senhor, na cura. O Senhor pode curar, sarar e libertar, em nome de Jesus. Amém? Dá um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã.